Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao 5º Sinergia Safra Inverno Trigo 2022. Obrigado, Débora. Boa tarde a todas as amigas. Agora não estou mais de costas para vocês. Estava preocupado que estava de costas para vocês aí. E esse ambiente nos deixa muita vontade, né? Estamos com essa possibilidade da interação com o grupo. Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês também que vir participar de um evento que fala sobre trigo. Eu tenho uma memória afetiva com relação ao trigo, porque, e ainda me emocionou um pouco mais quando eu vi os slides que a Camila mostrou, porque eu nasci e me criei numa estação experimental em Júlio Castilhos, onde meu pai, engenheiro agrônomo, era pesquisador e trabalhava no desenvolvimento e melhoramento de cultivares de trigo. E eu me recordo muito de vê-lo com uma pinça e uma tesourinha nas espigas de trigo, fazendo o trabalho. Enfim, que bom. Amigos, eu também estou, como tu vieste acompanhado do teu braço direito, eu também vim acompanhado de 5 braços direitos, minhas colegas do Olhar Feminino no Agro, tá? Então eu estou que nem um polvo aqui, com tantos braços. Muito bem. E nós vamos, eu não fiquei com o passador de texto aqui, ele está ajeitando lá. Então, enquanto ele está preparando, nós vamos falar também sobre a importância do trigo, contribuindo na gestão econômica e financeira das propriedades rurais. A importância do trigo na gestão financeira da fazenda. Esse foi o tema que foi proposto para mim. E antes de que nós entremos no tema especificamente, entremos para dentro da porteira, tá? Eu quero fazer uma breve contextualização, tá? A respeito do trigo em aspectos econômicos, enfim. Tá? O mercado global trouxe o mesmo slide teu, nós precisamos na mesma fonte, tá? Mas eu não vou me deter então naqueles detalhes do gráfico, porque a Camila já falou isso muito bem. Mas o trigo, né, como cultura agrícola, é uma das mais antigas do mundo, tá? Enfim, e é o segundo cereal mais cultivado no mundo, é o trigo. E está presente na nossa casa todos os dias. Vejam a importância dessa cultura. E por incrível que pareça, ainda nas nossas propriedades, ainda ele parece ser uma cultura marginal. Não, é importante que a gente relate isso, né? Nós temos uma cultura extremamente abrangente, que é a cultura de soja no verão, mas nós temos muito espaço para a cultura do trigo ainda. Né? Depois vou mostrar alguns dados para vocês do nosso banco de dados dos nossos clientes. Enfim, o Brasil não tem uma grande... Deixa eu ver se é aqui o marcador. Isso. Não tem uma grande produção de trigo, gente, em razão de acordos firmados com a Argentina e os Estados Unidos que favorecem, tá? Pois é, aí que vem os acordos econômicos dos países, né? Porque para favorecer a exportação da nossa indústria chamada linha branca, que nós exportamos muito para a Argentina, que é o grande mercado do Brasil na linha branca, exportar geladeiras, lavadoras, enfim. E então o país tem esse acordo com a Argentina, porque também nós importamos muito trigo argentino. Em função disso também que nessas condições é que a produção não tem sido tanto incentivada, não tinha sido tanto incentivada até então, mas daqui para frente ela vai estar melhorando de forma significativa, eu creio. Oportunidades vindas do mercado externo. Esse slide aqui eu vou pegar agora daquele projeto Duas Safras que a Farsul vem lançando,
começou a trabalhar neste ano, incentivando que nós aumentemos, porque verdadeiramente nós não temos no Rio Grande do Sul 2 safras. Eu vou mostrar para vocês alguns números que identificam isso e que justificam a campanha que a Farsul vem fazendo para que nós realmente tenhamos 2 safras no Rio Grande do Sul. Olha só o nosso comércio internacional de trigo. Tanto nós importamos e exportamos trigo. Olha como até 2001, como nós importávamos muito mais do que exportávamos. Na verdade, no Rio Grande do Sul, o nosso consumo de trigo é maior do que a nossa produção, e mesmo assim nós exportamos. Isso são estratégias comerciais que inclusive garantem mercado, garante mercado para o nosso trigo. E no ano de 2022, olha aqui, o ano 2022, nós estamos, ainda não finalizamos, né? Mas a nossa importação e exportação está taco a taco, certo? Tanto o que importamos quanto o que exportamos. Isso também nos auxilia, nos facilita mercados. Né? Muito bem. E olha só, e no ano de 2021 para 2022, olha como aumentou sensivelmente as nossas exportações. Ganhamos mais mercado internacional com o nosso trigo. E nós ganhamos novos mercados aqui, África do Sul, Sudão, enfim. Né? Olha para onde nós estamos exportando aqui de 2021 para 2022, como aumentou significativamente a nossa exportação. Dá para ver aqui no pontinho amarelinho de 2021 para 2022, como aumentou significativamente. E os mercados que estão, países que demandam da Ucrânia e da Rússia, nós tem aí grandes perspectivas para nós, um mercado com mais 10 países e com 29 milhões de toneladas que nós temos oportunidades com o nosso trigo. Então vejam aí que nós estamos diante, gente, de uma cultura que poderá favorecer de forma significativa o aumento da renda bruta nas nossas propriedades rurais, desde que nós saibamos aproveitar essas oportunidades que nós estamos vendo aqui, que está surgindo. Muito bem. Agora, então, eu queria dizer para vocês que realmente nós não temos 2 safras, né? A nossa safra de inverno ela não é significativa. De toda a quantidade de grãos colhidos no Brasil, o trigo, meus queridos, infelizmente representa esse percentual, 3,71% da quantidade de grãos produzida no nosso país é com trigo. Nós temos um potencial de expansão de forma extraordinária. E no último ano, nesta última safra, os estados, os grandes produtores de trigo no Brasil de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o Paraná sempre foi pioneiro nisso, ou pioneiro não, o maior produtor, mas nesse ano é o Rio Grande do Sul que está em primeiro lugar com uma produção muito maior, com 4,5 milhões de toneladas, seguido do Paraná, Santa Catarina, enfim. Embora, conforme a Camila nos falou, e eu tive a oportunidade de pesquisar nas mesmas fontes, e que estamos produzindo trigo no Cerrado, no Nordeste, enfim, com boas taxas de produtividade, inclusive. Então, o trigo tem um horizonte aberto para a expansão dessa cultura e com grande oportunidade de ganhos para as propriedades. E olha só, para você ter uma ideia, esta linha de cima é a área de verão nossa, especialmente com soja. E olha, com relação à mesma área, o que nós produzimos com trigo? Apenas chega a ser apenas 15% do que nós produzimos da nossa área de verão com as áreas de inverno, especialmente o trigo. Embora eu fiquei sabendo agora recentemente que não é só mais no verão que nós vamos ter oportunidade com o trigo, né, primeiro? Coisa boa. Então tá bem, vai ser outra grande oportunidade.
Agora sim, queridas amigas, vamos entrar porteira dentro. Tá? Vamos falar um pouquinho da importância dessa cultura no desenvolvimento da economia das nossas empresas rurais, das nossas propriedades rurais. A composição da receita, nós pegamos do nosso banco de dados da nossa empresa, desde 2010 até 2022, a composição da receita nas propriedades rurais. 85% vem das receitas das culturas de verão e 15% apenas das culturas de inverno. E, traduzindo aqui as receitas de verão, da cultura de verão, 89%, é uma pena que eu podia ter colocado maior esses números aí, 89% é a cultura de soja, 10% é a cultura de milho, né, e 1% apenas a cultura de feijão. Nas receitas de inverno, o trigo, que representa daqueles 15% da cultura da receita bruta das propriedades rurais, 85% é trigo. Depois é aveia, azevém, né? Enfim, até pecuária, né? Inclusive com a pecuária, certo? E esses dados são na nossa carteira de clientes da nossa empresa, que nós identificamos isso. Então, isso é uma realidade, né, em especial na nossa região, né, a região central do estado. E aqui eu trouxe algumas informações, eu quero mostrar aqui para vocês apenas esse... desculpa, eu mudei. Onde nós temos 60% de margem bruta estimativa para esta safra na cultura do trigo. Eu falo apenas em margem bruta e não em lucro líquido, porque para nós falarmos em lucro líquido, nós temos que falar no custo fixo das empresas e das propriedades rurais. E esse custo fixo é o grande vilão do lucro, é o que gera o maior impacto financeiro em termos de lucratividade e que os produtores pouco gerenciam. Gerenciam muito bem os processos, gerenciam muito bem os custos variáveis, os gastos com os insumos, enfim, mas deixam de gerenciar os custos fixos, e é por isso que nós temos, em certas circunstâncias, atividades até mesmo tendo uma margem bruta positiva, mas acabam tendo um lucro líquido final negativo em função da estrutura de custo daquela propriedade, dos custos fixos. Tá? Então, é importante que nós fiquemos atentos a essa questão dos custos fixos. E eu peguei 2 exemplos de da nossa região lá também, de clientes nossos, um produtor com uma área bem significativa, 1.400 hectares. Vejo que tem uma lucratividade, esse em grande escala, uma margem bruta na lucratividade de 60%, e um outro produtor numa escala menor, né, ainda com uma margem bruta aqui maior, por incrível que pareça, tem uma margem de 63%. Mais ainda, o que os produtores também estão observando? Produtores que conseguem não apenas ficarem fixados, gente. É importante que nós pensemos, a partir de agora ou de algum tempo para cá, que a atividade do produtor não é apenas plantar e criar. A atividade do produtor é plantar, criar e controlar todo esse processo. Não apenas gerenciar os processos que o Matheus estava abordando aqui, os processos produtivos dentro da nossa propriedade rural, mas também cuidarmos do nosso processo, os processos financeiros, gerenciais, econômicos e financeiros da propriedade rural. E isso eu quero dizer para vocês que faz a diferença. Faz a diferença. Nós, trabalhando com um fluxo de caixa bem organizado, planejado, nós podemos, Camila, otimizar o resultado do nosso negócio com a mesma quantidade de grãos. E o que teria aí de custo fixo? Não, o custo fixo eu não trouxe aqui, porque os custos fixos... os custos fixos... Tá, eu vou passar para vocês algumas métricas desses indicadores do custo fixo, tá? Em seguidinho aqui para vocês. O custo fixo, a rigor,
para manter uma propriedade rural com viabilidade econômica e financeira, ele não deve ultrapassar, né, Luciano? Ultrapassar o limite de 25% da renda bruta das culturas, certo? E é por isso que nós temos visto situações, né, os produtores muitas vezes se queixando da atividade, porque o trigo não dá dinheiro, porque a soja não deu, enfim, o milho está com problema, o gado, o porco, o suíno, enfim, todas as atividades. E aí, quando a gente vai analisar os números da exploração do negócio, a gente vê que a atividade não é o problema. O problema está na gestão estratégica de custos dessa propriedade, em que os custos fixos, que é o vilão do lucro, está corroendo o lucro dessa propriedade e o produtor não percebe isso. Os custos fixos são todos aqueles custos, como nós está dizendo, que não agregam nenhum quilo ou litro a mais de produção na nossa propriedade. Tá? Gastos com manutenção de máquinas, com a estrutura da propriedade, funcionários, despesas administrativas, tudo são os custos fixos. O custo da terra, tá? Tudo isso são os custos fixos e que eles não agregam nenhum quilo de produto a mais para nós. O Prolabore, importantíssimo, boa essa contribuição, o Prolabore faz parte dos custos fixos também. Então vejam que isso pode impactar, e é importante, nós precisamos identificar esses custos, porque a rigor nós temos na nossa propriedade dois tipos de custos: os custos variáveis e os custos fixos. Os custos variáveis, leia-se insumos para a produção. Basicamente, eles variam proporcionalmente ao que a gente pretende produzir na nossa propriedade. Por isso que os custos variáveis, eles não constituem o maior problema nas propriedades rurais. Quando que ele é problema numa propriedade rural, os custos variáveis? Quando eu tenho um baixo nível de capital de giro e compro mal os meus insumos. Quando eu tenho um bom nível de capital de giro, administro bem o meu fluxo de caixa, eu consigo aproveitar essas oportunidades e adquirir bem os meus insumos. Então, eu amplio a minha margem bruta. É esse indicador que nós estamos vendo aqui de margem bruta. Tá? E custos fixos e custos variáveis, como eles têm natureza diferente, a gestão deles também é diferente. A gestão dos custos variáveis, a gente trabalha numa coisa que o produtor entende muito bem, chama-se relação de troca. Já os custos fixos não é através da relação de troca. Né? Nós temos que trabalhar numa matriz orçamentária desses custos e ver qual é a estratégia que nós devemos adotar para diminuir esses custos. Como é que nós vamos gerenciá-los para que esses custos não impactem tanto e não ultrapassem o teto de até 25% do faturamento. Aqui eu peguei outro exemplo, tá? Enfim, eu já passei. Agora, o que eu queria citar é o seguinte: então, como o trigo ele tem uma participação ainda pequena na contribuição da renda bruta das nossas propriedades, eu peguei esse exemplo aqui dessas duas propriedades que eu tinha mostrado antes, e que o trigo representa 18% da composição do faturamento da empresa. Desta forma, o trigo vai absorver 18% do custo fixo daquelas propriedades, daquela propriedade, auxiliando na viabilização das demais culturas, das demais explorações, diminuindo em 18% o custo fixo, porque ele vai absorver 18% do custo fixo, que é total da propriedade, e ele é diluído em todas as culturas que é explorado no negócio. Tá? E aí, eu fiz uma pequena simulaçãozinha, e nós temos, gente, Camila, eu até mostrou um número aqui, nós temos gente com esse potencial para esse ano. Aproveitando a oportunidade do mercado, fechando com contratos com valores acima de R$100, inclusive. Mas só conseguiu fazer aqueles produtores que possuíam um bom fluxo de caixa, enxergando essas oportunidades. Então, a gestão econômica e financeira, também nós temos que enxergar cenários, mercados, aproveitarmos esses aspectos para viabilizarmos mais a nossa propriedade. Certo? Então, não é só baixar a cabeça e pegar na enxada, né, e produzir e ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, nós temos que usar algumas estratégias econômicas e financeiras de gestão de ferramentas de gestão financeira que nos auxiliem e muito
a nós viabilizarmos mais o nosso negócio. Eu peguei aqui então como base 100, digamos que nós estivéssemos explorando em 100% da nossa área verão e 100% inverno com trigo, nós teríamos um acréscimo de 46% na nossa renda bruta e 51% na margem bruta. Quem não gostaria de ganhar mais? Mas dentro da realidade do nosso negócio, aí eu traduzi aqueles valores lá, trouxe para 15%, que é a renda das propriedades. Dividi aquele número, trouxe ele para 15%, tá? E a mesma a cultura de verão, a cultura de inverno com os 15%, eu estou agregando apenas, quer dizer, essa é a realidade. Agora, usando a tecnologia agronômica também, que nós teríamos que não fazer trigo sobre trigo, né, Matheus, que eu ouvi falando isso, usando em 50% então apenas, repetindo apenas em 50%, nós temos possibilidade de aumentar, viabilizarmos ainda mais o nosso negócio em 19,34%, mais, utilizando 50% da nossa área do verão, certo? Com a cultura de trigo, né, no inverno, e aumentando a nossa margem bruta em 21%. Tá? Eis aí uma grande oportunidade. E agora, minhas queridas amigas, eu vou trazer aqui 5 motivos estratégicos para que nós implantemos ou aumentemos a cultura do trigo na nossa empresa rural, na nossa propriedade rural. Primeiro, é o baixo valor de recursos financeiros por hectare. É uma lavoura mais barata que as lavouras de verão. Certo? Então, em relação às culturas de verão. Então, isso é um fator positivo. Segundo, agregação em torno de 50% de margem bruta ao capital de giro investido na cultura. Terceiro, importantíssimo esse aqui, recursos financeiros disponíveis em momentos de grande necessidade de capital de giro em função das culturas de verão. Então, e mais, e o item quarto, que é aquele que eu estava citando anteriormente, a diluição dos custos fixos da empresa na mesma proporção em percentagem da área cultivada com o trigo, viabilizando ainda mais as demais culturas exploradas na empresa durante o ano agrícola. E quinto, garante mais equilíbrio no nosso fluxo de caixa. Teria mais ainda, quem sabe eu não abordei aqui os ganhos técnicos que o trigo deixa no solo, certo? Então, enfim, aí eu deixaria essa fala para a Camila e para o Matheus, que não é a minha praia, mas a minha praia é até aí, garante mais equilíbrio no fluxo de caixa. São esses 5 elementos, já são suficientes para que nós possamos nos entusiasmar com essa cultura tão maravilhosa que está presente todos os dias nas nossas casas, e que nós não percamos essas oportunidades aqui, certo? Então, como era uma fala breve, eu quero deixar aqui os nossos contatos, da nossa empresa, o contato do nosso grupo Um Olhar Feminino no Agro, certo? E, enfim, e o meu pessoal ali, certo? Fiquei muito feliz e honrado com o convite, Débora, por nós estarmos aqui, e agora fico à disposição para bater um papo com todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado.